Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias e, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E hoje, sexta-feira, tenho a honra de conversar e de conhecer a história de uma grande fisioterapeuta. Afinal de contas, falo dela, a fisioterapeuta Rebeca Cardoso, que me dá a honra da sua presença aqui no Resenha Cast. Rebeca, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma muito honra obrigada. Inenarrável ter a sua presença aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. A honra é toda minha, Rebeca, principalmente por se tratar de uma profissional que integra a área da saúde e nós sabemos a importância de todos os profissionais que integram esse nicho da saúde, podemos dizer assim. Feito esse pequeno enunciado, a fisioterapia que escolheu a Rebeca ou a Rebeca Cardoso que escolheu a fisioterapia para a sua vida? Sabia que você ia fazer essa pergunta. Já vim preparada para essa. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está assistindo depois. É um prazer imenso estar aqui, tá, Gustavo? Eu que agradeço. Com certeza, até um sentimento de gratidão, né? Poder ouvir isso, ser uma referência na cidade de Governador Valadares, pela área que eu atuo, Sim. tá? Então, assim, eu que agradeço. Tamo eu junto. tenho essa gratidão aí enorme Obrigado. por essa honra aí. Então, fisioterapia, eu falo que ela me escolheu. Não foi eu, não. Sim. Primeiramente, porque antigamente eu fazia cursinho para direito. Nossa, totalmente antagônico. Direito. Eu sou da época do vestibular, né, gente? Sim. Então, eu tinha desejo de fazer direito. Comecei o cursinho e tudo mais, faltando um mês para o vestibular, resolvo mudar para medicina. Meu Deus. Que aí eu comecei a entender mais as minhas afinidades com áreas Sim. biológicas. Na verdade, eu sempre ia muito bem nas matérias de biológica. Sim. Não ia tão bem muito matemática, mas português eu também ia muito bem, história, então por isso que eu sempre escolhi direito como primeira opção. Só que aí a minha avó passou por um câncer muito agressivo, que foi o câncer de pâncreas. Sim. E eu tenho uma fisioterapeuta na família, né, lá em Juiz de Fora, e eu vi o cuidado domiciliar do fisioterapeuta em cuidados paliativos com a minha avó. E ali eu me encantei, né? Comecei a observar mais essa prática da fisioterapia pela minha prima. Sim. Fui me encantando. Porém, eu era bem adolescente, porém, não sabe quando não cai a chave? Sim. Deixei quieto. Quando eu fui para medicina, e claro, óbvio que eu não passei, né? Porque eu fiquei um ano no vestibular e estudando para direito. Do nada eu tento medicina. É claro que vai ser complicado. Até passei na primeira fase, porque meu cursinho era muito bom. Só que a segunda, que era abertas, né? Que você fazia uma discursiva ali sobre o assunto, eu não passei. Com isso, muito frustrada, voltei a morar com a minha mãe, porque nessa época eu morava sozinha estudando. E aí, nessa cidade onde eu estava, ela falou, Rebeca... Aí eu comecei a trabalhar e ela falou, Rebeca, você não vai ficar trabalhando pro resto da vida, né? Você não vai estudar, o que você vai fazer? Toma aqui, me deu um folhetinho da universidade e falou, escolhe um curso. E eu falei, mãe, então tá bom. Fui escolher o curso de psicologia. Fiquei 15 dias no curso de psicologia. É um curso que é muito interessante, inclusive, dentro da minha prática clínica, dentro da minha profissão. Eu gosto muito de ver esse cliente, esse paciente, na verdade, para o seu aspecto multidimensional. Claro. E a parte psicológica ela é uma parte muito importante. Sim. Só que eu pirei, eu falei, não, eu quero pegar, eu quero uma coisa mais palpável, não quero só ficar na mente, não. Sim. Pirei com as disciplinas de filosofia, fiquei doida. E aí, então, veio uma luz na minha cabeça, porque eu tinha nota o suficiente para entrar para fisioterapia. Foi aonde eu entrei para fisioterapia, amei na primeira semana. E em relação à questão do seu trabalho como fisioterapeuta, e o que eu acho mais interessante em relação à sua ação como fisioterapeuta e dos demais fisioterapeutas espalhados pelo Brasil, obviamente, é que vocês acabam servindo como uma espécie de instrumento de esperança
de vida e acabam entrando literalmente na história de muitas pessoas que, através do seu trabalho, conseguem ter uma outra perspectiva de vida e até mesmo expectativa. Como é isso para você? Exatamente, exatamente. Aí, quando eu cheguei na fisioterapia, eu tive 3 psicologias. Psicologia 1, 2 e 3. E aí eu percebi que eu tinha chamado mesmo para cuidar de pessoas. Sim. E a partir desse aspecto não só biológico, mas ver todo esse aspecto biopsicossocial. Sim. Quando a gente enxerga dessa forma, a gente consegue compreender que não só aquilo que a gente oferece dentro do nosso profissionalismo para a pessoa, Claro. a gente oferece também qualidade de vida e o que você acabou de falar, expectativa de vida. Então, realmente, a fisioterapia ela tem uma ligação muito íntima com essa esperança, Sim. com essa melhora dessa expectativa de vida. E é o que eu vejo que é um diferencial. O profissional que entende isso, né? E foca num diagnóstico funcional, pensando no que eu posso fazer para melhorar hoje a sua vida. Sim. Não é só no aspecto bio, não, Claro. né? Não é só na doença, não é só... Mas, às vezes, é numa situação simples, como ir à igreja. Às vezes, o paciente não consegue sair de casa e ir na igreja, andar 10 metros. E aí, a fisioterapia, ela trabalha justamente nessa melhora dessa qualidade de vida e, principalmente, melhorar essas expectativas e essa relação que o indivíduo tem com a vida dele. Então, isso, para mim, é o diferencial. Pegando um gancho nessa última explanação sua, qual foi o caso que mais te marcou? Qual foi o paciente que, através do conhecimento que você obteve em relação ao que ele passou ou o que ele sofreu, você ficou com o relato ou com a história gravada e vai levar para sempre para sua vida? Putz. Gente, eu falo que assim, a fisioterapia ela é muito ampla e eu tive, tanto durante a graduação quanto na minha pós-graduação, várias experiências singulares e em complexo muito grande de pacientes mais graves ou numa situação realmente de você ter um olhar diferenciado, sabe? Tanto no hospital, quanto no posto de saúde, quanto atendimentos domiciliares, enfim. Só que, por incrível que pareça, um caso que me chamou muita atenção foi que me tirou um pouquinho assim do meu eixo mesmo, sabe? Não foi um caso em que era algo que eu estava diretamente com aquele paciente ali. Na verdade, por se tratar, né? Hoje eu faço pós-graduação com especialização, né? Em loco mesmo, dentro da residência, 80% prática. E eu fui visitar uma vez uma família em que a ideia era chegar para atender uma pessoa, que era o irmão mais velho, certo? Sim. E o que me impressionou e o que me chocou foi o irmão mais novo. Por quê? O irmão mais velho, todo o conflito familiar, todo o aspecto sociocultural e a vulnerabilidade daquela família era muito grande, assim, sabe? E aquele paciente, ele estava acamado, o irmão mais velho, porque sofreu um tiro na coluna do tio, porque os dois são envolvidos com droga e fazem, né, o tráfico no bairro. E aí eu fui lá justamente para prestar um atendimento, né? Ele tinha, a gente fala que é disfunção urinária com incontinência urinária neurogênica, ou seja, ele perde urina por conta da situação neurológica. Sim. Então, a gente já chegou e era uma situação assim, a cama na sala, na varanda da casa, para ele ter uma melhor qualidade de vida dele, Sim. Ou seja, ele conseguir ficar de fralda naquele calorão de Valadares, Sim. Enfim, deitado. E a gente foi lá, atendeu o irmão, passei as orientações, passei os exercícios, a gente conversou. E o que mais me chamou a atenção foi o irmão mais novo, de 13 anos, que ficava acuado no chão, dormindo. Aí tinha hora que quando ele acordou e viu a gente, ele começou a se agitar. Sim. Se agitar. E aí
A mãe dele começou... Porque aí a mãe dele começou a falar do irmão, xingando, falando muita coisa dele, que esse daí não presta, que esse é isso, que esse é pior do que o irmão mais velho. Ou seja, o menino era envolvido com substâncias ilícitas, né? Que eram, sendo bem realista, o crack, né? Sim. E na hora que ele olhou pra mim e eu vi toda aquela expressão dele de sofrimento, e eu entendi que eu tinha que fazer algo por ele. Claro. Aquilo me chocou muito. E aí eu comecei a conversar com ele. Menino, você não tá na hora de ir pra escola, não? Você não tinha que estar na escola? Jogou uma... E aí ele... Tinha, tia, mas eu saí da escola, né? E aí, na hora que eu comecei a conversar com ele, ele foi me contando. Tia, por favor, eu quero sair das drogas. Porque tem dia que eu subo nesse telhado, ando o telhado todo dos vizinhos, polícia me bate aqui, ó, eu tô todo marcado. Aí ele mostrou o corpo todo marcado, porque às vezes ele descia pro centro, fazia, né, muita ruaça e a polícia pegava ele. E aí aquilo ali me chocou, eu lembro que eu fui pra casa, aí ele me pediu dinheiro, ele falou assim, porque eu ouvi ele, Sim. Eu dei espaço pra entender Claro. a situação. E eu acho que você ser fisioterapeuta, no aspecto familiar, é você compreender o complexo familiar. Exatamente. O contexto. O contexto familiar. Então, isso pra mim foi assim, eu preciso fazer algo por ele. Só que aí na hora que ele falou, eu preciso, tia, de R$5 pra pagar minha dívida. Aí eu falei, eu não tenho R$5, mas vamos sentar aqui e vamos conversar. Aí fui conversando. E no final das contas, ele falou, só te peço, por favor, arruma um jeito, me põe numa clínica, por favor, me põe numa clínica, eu quero parar de usar droga. E aí aquilo ali me bateu tão fundo, sabe? Tão fundo, que eu falei assim, eu vou conversar lá. E assim, sério, depois disso, eu conversei com a assistente social, conversei com outras assistentes sociais também, e a gente foi tentando mobilizar a comunidade para ver o que poderia fazer para reabilitar esse menino. Porque reabilitar não é apenas reabilitar no aspecto funcional, é reabilitar para a vida, né? E isso me chocou muito. Por incrível que pareça, foi uma situação em que não tive intervenção fisioterapêutica, de fato. Mas as minhas intervenções foram baseadas no contexto familiar que eu poderia fazer junto com a equipe para melhorar a vida daquele menino, sabe? E a gente conseguiu fazer com que ele fosse acompanhado todo pela rede do SUS aqui, ter acompanhamento psiquiátrico, ter acompanhamento de uma equipe voltada para saúde mental, né? E foi assim, eu fiquei muito feliz, porque por mais que eu não tenha feito nada voltado para fisioterapia, eu acredito que eu fui uma agente, sim, também de transformação, junto com uma equipe imensa, né? E a rede do SUS, enfim, para a gente mudar o contexto daquela família. Pegando um gancho nessa incrível história que você acabou de relatar e voltando um pouquinho na sua história antes de entrar na fisioterapia, como você me disse antes da gente poder começar nosso bate-papo, você esteve inserida por alguns dias no curso de psicologia. E essa história vai totalmente ao encontro do fator psicológico, não só seu, obviamente, mas principalmente das pessoas que estiveram inseridas nesse contexto que você acabou de falar. O quanto que o fator psicológico ele é de extrema importância para vocês fisioterapeutas, principalmente para você que tem essa questão de estar ali dentro de um ambiente que muitas das vezes pode ser o mesmo ambiente que você acabou de relatar que você encontrou, o quanto que a saúde mental, e quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de psicologia e do fator psicológico das pessoas ou dos profissionais, o quanto que esse fator é de fundamental importância para você poder seguir a sua carreira. É um fator essencial, né? A gente tem... Nosso contexto de vida, ele é baseado nas suas partes corporais, né? Aquilo que o seu bio... como ele está reagindo à sua vida, mas o seu psicológico, o seu emocional, o seu espiritual, nós temos que entender todo esse contexto, né, do ser humano. E eu falo que, incrivelmente, eu percebo que na minha profissão não basta eu ter esse olhar para o outro, pensando nesse biopsicossocial, mas eu tenho que ter esse olhar para mim também. Claro. E aí a psicologia, ela entra na minha vida hoje... como um fator da seguinte maneira.
principalmente depois desse fato que aconteceu com essa família que eu acabei de contar, eu percebi que dependendo da situação, a gente vai carregando aquela situação como um peso. Sim. Principalmente aquela sensação de podia ter feito mais. E isso precisa ser trabalhado dentro da gente. Para a gente conseguir elaborar tudo isso, né? E isso não ser um fator limitante para o resto da sua carreira. Claro. Atualmente, eu vejo que eu preciso estar cuidando de mim, do meu fator emocional, do meu fator psicológico, para eu estar conseguindo atender às demandas desse contexto inteiro dos meus pacientes. Então, eu falo que a psicologia, ela tem que andar junto em todos os sentidos com a minha profissão, né? E é interessante mesmo, porque um psicólogo, inclusive, amigo meu, ele fala assim, Rebeca, você tem uma visão muito humanista, né? Tanto a questão de aprender, sim, que a gente tem teorias do aprendizado baseado no humanismo também, que é entender o porquê. Mas por que você está ensinando a fração em pizza? Será que lá no Nordeste o povo come pizza? Como eu vou entender estudar a fração em pizza se eu nunca comi pizza? Se eu não sei o que é pizza? Como corta uma pizza? Sim. Será que se a gente cortar uma tapioca não vai dar mais certo? Coisas do tipo assim. Sim. Será que cortar um bolo num tabuleiro eu vou entender melhor de fração do que cortar uma pizza? Então, a gente tem que buscar entender o contexto da pessoa, a realidade da pessoa e inserir-se dentro desse contexto. Claro. Então, a psicologia ela é fundamental. E a psicologia te faz buscar também questionar. Sim. Você se questiona. Será que, de fato, eu como fisioterapeuta, isso que eu estou fazendo para o paciente, ele vai ter realmente validade para esse paciente? Então, a psicologia, para mim, ela entra nesse contexto de você avaliar todo o processo de saúde e doença da pessoa ou o processo de vida da pessoa e perguntar, eu estou fazendo diferença ou eu estou elaborando meus objetivos com base apenas no meu conhecimento, né? E como eu vou mudar a vida daquela pessoa entendendo que eu tenho minhas limitações e aquilo ali não tem que afetar tanto a minha vida ao ponto de me deixar perturbada, né? Não sei se deu para compreender, assim, mas eu acho que a psicologia ela é um fator fundamental hoje em todos os profissionais de saúde. Inclusive, eu acho que faz o profissional mais humano. Com certeza. Faz o profissional mais... bate nessa questão de amorosidade, de você entender... Não só empatia, não. Sim. Mas amorosidade mesmo na sua profissão. Você entender que aquele indivíduo ali, ele não é só um corpo, ele não é só uma mente. Ele é uma psique e ele é um espiritual, né? E é isso. Eu busco hoje entender muito a minha psique, sim, o meu mental, para eu conseguir estar sã e conseguir ter um certo limite para intervir na vida de alguém, mas também ter a empatia e a amorosidade de entender essa complexidade da psique humana, sabe? E quando você se depara com uma pessoa, no caso um paciente, que se encontra em um estado vegetativo? É muito, muito difícil. A gente tem casos de pacientes domiciliados, assim, que entram nesse contexto, né? Eu acredito assim, é triste, claro, né? É muito triste. Porém, a gente tem que focar em objetivos que são fundamentais para aquela família. Às vezes não é nem para o paciente em si, mas quando você capacita o cuidador, você está gerando uma qualidade de vida, sim, para o paciente. Porque vegetativo às vezes não fala. Como é que ele vai dizer o que é importante para ele? Igual já tive experiência de atender uma jovem de 12 anos, jovem não, adolescente, sim, né? De 12 anos, que ela começou com uma dor de cabeça, e aí na hora que foi ver, ela estava com um quadro muito grave no cérebro, que foi alterando todas as funções motoras e primárias da vida dela. Sim. Aí, quando a gente sai do posto, fui atender ela, e eu observei, o que é o principal aqui? O principal é garantir que todo esse percurso da doença não agrave mais. Sim.
Então, eu vou tratar a parte respiratória, dar um conforto respiratório para ela, fazer movimentos de forma passiva mesmo, onde eu realizo o movimento para que essa articulação não entre, né, numa deteriorização, para que esse músculo não entre também numa fraqueza generalizada. Então, a gente mesmo vai fazendo esse manejo. Porém, o que eu mais focava nessa paciente, mas o que mais eu fazia de ouvir e querer planejar o atendimento era em relação à mãe, que tinha mais 2 crianças e não sabia muitas vezes como elaborar todo aquele contexto de uma criança, uma adolescente, acamada, que não respondia a nada, né? Então, eu chegava para ela e falava: mãe, qual que é a maior dificuldade hoje em cuidar da sua filha? Ela tomar banho. Então, vamos focar em qual que é a dificuldade? Então tá, então vamos. E aí, junto com esse contexto familiar, a gente monta o plano de tratamento desse paciente mais grave, sabe? A gente tem que focar nessas funções para ele ter a vida, a qualidade de vida, mas a gente tem que focar muito na família também, para trazer esse contexto no geral, sabe? Que é a famosa rede de apoio. Rede de apoio, principalmente. Hoje a gente não consegue ter uma saúde, né, eficaz, vamos dizer assim, ou a gente tem que ter a nossa autonomia, né? Mas é muito importante a gente ter essa rede de apoio. Sim. Porque a rede de apoio, ela te dá motivação, ela te empodera mais ainda, ela te dá aconchego, né? Ela te escuta, ou ela entende. Não tem ninguém melhor para entender uma filha do que uma mãe. Sim. Então, se eu não escutar essa mãe, como é que eu vou compreender esse contexto todo de um paciente que não fala, não sabe o que é importante? Por exemplo, eu chegava para ela e falava: o que ela mais gosta? Música da Marília Mendonça. Olha. Todas as minhas terapias que eu ia lá era com música da Marília Mendonça. Sim. E era impressionante que ela esboçava da forma dela, mas ela esboçava que ela estava amando. Então, é trazer isso, sabe? É trazer esse momento de qualidade para o paciente, dependente da situação que ele está. Se ele está desacordado no hospital, você ter o respeito e a empatia com ele e com a família. Eu não te conhecia pessoalmente até o dia de hoje. Uhum. E te conhecendo pessoalmente e tendo a oportunidade de estar do seu lado e olhar nos seus olhos, eu vejo que a Rebeca Cardoso é uma pessoa extremamente apaixonada e realizada com a fisioterapia. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo, meu namorado até fala isso. Ele fala: nossa, é muito amor na sua profissão. E é sim, eu amo. Quando você pergunta: a fisioterapia te escolheu? Sim, a fisioterapia me escolheu. E é impressionante como eu fui me moldando ao longo da minha formação. Eu agradeço muito a Deus por ter me transformado. E a minha história foi de muita resiliência. Eu já quis desistir, não por falta de amor, mas por falta não de coragem, mas de cansaço, sabe? Formar na UFJF não é fácil, não. Principalmente para alguém que passou por algumas situações que foram muito desafiantes, como eu, assim. Então, o que me fazia ficar, Gustavo, era ir para frente e ter a vontade de ter essa profissão, era o amor que eu tinha pela fisioterapia. Na verdade, não é nem o amor que eu tinha só pela fisioterapia. É o amor que eu tinha em cuidar e saber que eu poderia ser uma agente de mudança no mundo. Sim. Se você faz uma coisa na sua profissão que você entende que você está doando algo seu para alguém, seja um conhecimento, seja um olhar, seja um sorriso, seja uma alegria, seja uma palavra, e isso pode ficar ali naquele momento e transformar a vida daquela pessoa, isso para mim já valeu. E é interessante porque aconteceu um fato na minha vida que me fez não desistir. Foi quando eu estava prestes a desistir e eu mandar um beijo pra minha mãe. Gracinha. E eu falei: mãe, eu acho que não dá mais, vou ter que desistir, tá muito difícil e tal. Aí minha mãe falou assim: filha,
é com você. Você faz a sua escolha. Mas não faz isso... até porque a sua faculdade já valeu. Eu já tenho orgulho de você. Você tem orgulho de mim, mãe? Ela tenho. Porque eu tinha uma pessoa próxima a mim que ele estava passando muito mal. Muito mal. E ele não tinha ninguém em Valadares. Nem família, nem amigos direito. Sim. Porque ele... Enfim, tinha a rede de apoio basicamente era eu na vida dessa pessoa. E aí o que acontece, Gustavo? Ele começou a ter vários sintomas de uma infecção. E ele foi para minha casa e eu tô vendo vários sintomas de infecção, febre, vômito, palidez, enfim, várias coisas. E aí eu aprendi isso lá no ensinamento básico, né? Sim. De fazer palpação do paciente, ali do abdômen. Fiz uma palpação assim na região do apêndice, ele gritou de dor. Isso eu tava no 5º período. Acho que era 5º. E ele... eu vou pro médico? Não vou pro médico, não. Isso só tô passando mal, uma coisa que eu comi que eu tô passando mal. Eu falei assim, não, você vai pro médico. Aí eu liguei pro táxi, tive que arrastar ele no carro e levei ele pro regional. Ficamos lá o dia inteiro. Infelizmente, a gente não teve o apoio. Inclusive, sim, o médico falou, não, isso aí é parecendo que é coluna. Nossa. E rins. Falei, doutor, por favor, desculpa, doutor, assim, mas é porque eu fiz a palpação do apêndice dele, tá doendo. Ele relatou, assim, a gente tem a escala analógica de dor, né? Sim. Uma dor muito aguda. Aí ele falou assim, não, vamos fazer só um raio-x, vamos ver. E a gente sabe que radiografia não vê isso, né? Mas, enfim. Fiquei com ele um dia no regional, voltamos pra casa, começou a tomar anti-inflamatório, tomou analgésico e nada. No outro dia, ele amanheceu pior. Nossa. Começou a vomitar um líquido verde. Aí foi dando mais sinais ainda de uma infecção generalizada. Aí nessa hora, eu corri com ele para o São Lucas, assim, desculpa aí, né? Não tá patrocinando a gente, mas um hospital particular. E foi o que salvou a vida dele. O médico falou assim, esse menino tem que entrar com bloco de cirurgia agora. Não é nem daqui 2 horas, é agora. Sim. Porque já supurou, já tá todo o intestino dele, aquela substância ali, enfim. E a gente tem que operar ele agora. Ele tem uma cicatriz, o processo tifoide, que é essa região do tórax, sim, até na região pubiana. Abriram ele de cima e embaixo. Começaram por aqui, né? Viu que não dava conta, porque tiveram que fazer a lavagem, cortar pedaços de intestino. E ali, ele ficou eternamente grato, sim, por eu ter conduzido ele, porque por ele mesmo, né? Homem, você já viu, né? Ele não ia procurar ajuda. Sim. Né? Então, assim, a minha mãe falou desse jeito pra mim, filho, o seu conhecimento, por mínimo que tenha sido, e você já conseguiu salvar uma vida na sua faculdade, eu já tenho orgulho de você. Se você quiser desistir da sua profissão, de ser fisioterapeuta, pra mim já valeu, porque tem uma vida que você já salvou. E aí aquilo ali me bateu. Aí eu falei, não, a partir de hoje eu vou continuar. Eu vou pesar aqui. E na hora que eu pesei, eu falei assim, não, eu tenho uma missão, que é ajudar pessoas. E aí pronto, nunca mais desisti da fisioterapia. E hoje eu amo muito o que eu faço. Muito, 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 muito. Além do seu amor pela fisioterapia, quando eu te vejo, eu percebo o amor que você sente pela dona Joelma e também pelo senhor Otávio. O quanto que eles são importantes na construção da Rebeca Cardoso. Então, minha mãe é psicóloga e meu padrasto é psiquiatra, né? Sim. E meu pai, que mora em Juiz de Fora, ele é músico e ele tem uma empatia pelas pessoas. A minha família em Juiz de Fora, na verdade, eles carregam muito isso. A missão de cuidar de pessoas, sabe? O meu avô e a minha avó, eles eram daqueles que tinha a casa cheia, porque tiveram 12 filhos, cheio de netos, cheio de, enfim, agregados. Mas a minha avó tinha um quartinho na casa dela que ela recebia pessoas desabrigadas, né? Pessoas iam trabalhar na casa da minha avó porque encontraram um local para trabalhar. Seja cortando a grama, arrumando as hortinhas sim, dela. Então, assim, eu carrego isso muito comigo da minha família. Olhar para o indivíduo no seu complexo total, social, mental, psicológico, tudo. Mas, principalmente, ser um agente de transformação
ou de reflexão na vida de alguém. Porque a gente sabe que o outro, ele tem total autonomia de mudança, não é a gente. Mas ser uma pessoa que tem uma ferramenta que pode ajudar a conduzir esse caminho é essencial, assim. E eles são tudo pra mim, né? Minha família é tudo pra mim. E eu acho que eu peguei muito essa sensibilidade do meu pai biológico, esse amor por algo que se faz. Eu peguei dele também. Sim. O meu pai, ele ama muito música. Ele sempre correu atrás e viver da música. E eu até vivi uma época de música também. Eu amo música. Cantora. Só que eu encontrei na fisioterapia um bálsamo muito grande para minha vida. E ser fisioterapeuta me preenche, sabe? E eles são parte fundamentais disso, né? A nossa vida é um livro de páginas positivas e de páginas negativas. E o mais interessante é que, se a gente reparar, as nossas semanas são assim. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tudo certo no trabalho, com a família, tudo lindo, maravilhoso. E a terça vai ser totalmente diferente do que foi a segunda. Com certeza. A quarta vai ser a continuação da terça, mas aí a quinta vira a segunda-feira e assim vai. E é assim a nossa vida. Feito esse pequeno enunciado, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Rebeca fez para poder passar por cima dessa adversidade? Tive vários momentos difíceis, tá? Não é me vitimizando, não. Que isso. Mas, realmente, eu tive muitos momentos, assim, de superação, sabe? Eu tenho muito orgulho disso. Sim. Muito orgulho. Mas eu acredito que o momento mais difícil foi recentemente, porque acaba que uma coisa quando marca e quando é mais recente, claro, acaba doendo um pouquinho mais, né? Foi quando eu descobri a endometriose. Porque era um sofrimento constante, era um sofrimento, era muita dor. Isso atrapalhava muito minha qualidade de vida. Claro. Inclusive, mulheres não normatizam dor pélvica. Isso é importante ser falado. Porque a minha vida inteira eu normatizei a minha dor pélvica. Eu achava que aquela cólica menstrual que me dilacerava era normal. Eu achava que ter TPM no nível que eu tinha era normal. Coisa de mulher. Que aqueles sintomas, aquelas sensações, eu achava que isso era normal, mas era um sofrimento muito, assim, desafiador mesmo, porque me impossibilitava, muitas das vezes, de seguir meu cronograma da semana. Isso que você falou é muito importante. Às vezes, a segunda eu acordava toda animada, segunda-feira e tal. Aí chega na terça, na quarta, me derrubava. E muitas das vezes eu me culpava muito por isso. Às vezes eu tinha uma prova para fazer na faculdade e eu ia, às vezes, para a prova carregada, ou então eu deixava de fazer a prova porque eu não tinha condições de levantar da cama, né? E aquilo ali, eu me sentia culpada. Eu me culpabilizava mesmo, falava, nossa, será que eu sou fraca? Então, isso é muito doloroso, né? Porque eu tenho, né, assim, a minha psicóloga até fala, Rebeca, para de se autocobrar. Eu sou uma pessoa que me autocobro muito mesmo. Mas eu ficava assim, meu Deus, não é possível. E aí, quando eu descobri... Na verdade, assim, foi um momento difícil, mas foi um alívio ao mesmo tempo. Claro. Né? Mas foi um processo muito difícil até eu chegar no meu diagnóstico. Porque a endometriose, por incrível que pareça, agora que se fala sobre ela. Agora que os médicos e médicas ginecologistas compreendem, de fato, o diagnóstico de endometriose. Conseguem fazer todo esse apanhado, não só de imagem, não, mas o contexto histórico da mulher e entender que aquilo ali pode ser uma endometriose. Então, eu ia no ginecologista aqui e ali e nunca se falava sobre isso. Então, foi um sofrimento muito grande para mim, porque eu me sentia inválida. Invalidava a minha caminhada. Invalidava o meu contexto de vida. E aí, quando eu descobri, foi um alívio. Claro. Mas também foi um susto, né? Sim. Porque a mulher sempre pensa o pior.
né? Ah, meu Deus, agora eu tenho endometriose, vai ser difícil engravidar, e todo aquele tabu, Sim. e não sei o que, e tudo mais. Mas, quando a gente descobre algo e quando a gente tem um diagnóstico, a gente fica mais tranquilo. Foi aí que eu comecei a compreender meu processo e buscar as ajudas corretas. Então, a gente sabe que a endometriose também, ela gera propicia mais, né? Mudanças hormonais e mudanças de humor na mulher. Sim. E aí eu comecei a compreender com todo o meu contexto histórico mesmo, né? De vida, junto a essa doença, por que eu tinha situações de baixo humor. Processos mais onde eu me sentia deprimida, ou sensações, ou quando eu estava bem demais, como isso se relacionava com o meu ciclo, como isso estava relacionado com a minha dor. Então foi assim. Eu acho que meu pior momento da vida foi lidar com a endometriose mesmo. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Mais feliz? Nossa. Eu ia falar quando eu formei, mas não foi, não. A gente estava até conversando sobre isso aqui agora. Ai, formatura online. Poxa. Colação de grau online. Colação de grau online, quase não tem emoção. Ai, mas eu acredito que foi ver os meus irmãos conquistarem o sonho deles. Natália e João Paulo. Natália e João Paulo. A Natália conseguir conquistar os sonhos profissionais. O João Paulo conseguir conquistar os sonhos profissionais também. Mas principalmente a minha irmã. Ver ela conquistando isso foi um momento de muita gratidão, sabe? E é interessante porque às vezes a gente conquista algo material, algo profissional da gente, e a gente percebe que quão melhor é quando a gente vê isso nas pessoas que a gente ama, né? E não tem prova maior, a prova maior de amor do que você ficar, e pelo que você acabou de falar, o momento mais feliz da sua vida, você escolheu não um momento seu, e sim dos seus irmãos. Sim. Não existe prova de amor maior do que essa. Não. Foi o momento mais feliz da minha vida. Foi quando eu soube que a minha irmã tinha passado no concurso que ela almejava. Defina essa conversa em uma palavra. Nossa! Quer falar primeiro? Fique à vontade. Aqui é o entrevistado que escolhe, eu só obedeço. Nossa. Ai, amor. Amor por aquilo que a gente faz e acredita. E olha que interessante. Já são 7 meses de podcast. E eu faço essa indagação para todos os entrevistados e entrevistadas. E foi a primeira vez que um entrevistado falou a palavra amor para definir a conversa. Foi a primeira vez. Amor. Ninguém nunca tinha falado. Rebeca, muito obrigado mais uma vez por ter me dado a honra e a oportunidade de conhecer a sua grande história. Afinal de contas, você é dona de uma história que muda a história de várias histórias. E isso é muito gratificante, né? Imagino que para você é muito gratificante saber que você é instrumento de Deus na vida de muitas pessoas. E só tenho gratidão por ter aceitado o convite, por ter topado participar. E foi uma honra ter você aqui. Com certeza é uma das resenhas que eu vou levar por toda a minha vida. Obrigado mais uma vez, sucesso. E as portas estão abertas para você voltar mais vezes. Obrigada. Um abraço para todos. Obrigada, Gustavo, mais uma vez. Tamo junto. Tá? Eu que agradeço. E eu tô curioso para saber também sua palavra, viu? Gratidão por ter a oportunidade de conhecer a história e isso que eu acho mais interessante, que a sua profissão permite mudar a vida das pessoas. Sim. Através de um simples movimento, como você mesmo disse, né? Às vezes a pessoa não conseguia ir na igreja ou ir na casa de um amigo, de um parente. E você, como fisioterapeuta, assim como os demais fisioterapeutas espalhados pelo mundo, conseguem fazer com que pequenos gestos possam servir como grandes
movimentos para a vida, e isso eu imagino que deve ser muito gratificante. Obrigado mais uma vez, sucesso, tamo junto. Obrigada. Eu que agradeço, Rebeca. O Super Em Notícias especial com essa grande história da fisioterapeuta Rebeca Cardoso vai ficando por aqui, e o Resenha Cast de hoje também. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.